E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E eu sei que é verdade que eu estou sumida daqui, né? Deve ter aí papo de um mês que eu não gravo vídeo. Eu nem lembro qual foi o tema do último vídeo que eu gravei. Mas enfim, aconteceram muitas coisas. Eu fiquei doente mais de uma vez, eu me formei em fisioterapia. Muitas coisas aconteceram e eu quero conversar com vocês sobre um fantasma que segue puxando o meu calcanhar e batendo aí na porta, né? Na minha porta do consciente, do inconsciente. Enfim, quero falar nesse vídeo sobre crença de insuficiência. Mais uma vez, né? Crença de insuficiência, sensação às vezes de inutilidade, não ser inútil no sentido ofensivo da palavra, mas a questão da inutilidade de você sentir que poderia estar sendo útil fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo. Porque você acha que você não dá conta de fazer, você acha que você não tem bagagem suficiente para fazer. E é disso que eu quero começar conversando com vocês aqui hoje. Começando pelo né? 2 semanas antes, por aí, da minha formatura em fisioterapia na graduação. Pra quem não sabe, eu já fiz vários... Não é a minha primeira graduação, já fiz graduação, já fiz pós-graduação, tô fazendo mestrado, enfim. E na verdade isso fala muito sobre uma falta, que eu vou chegar lá, fica comigo que eu vou chegar lá. Enfim, mas vamos voltar aqui, vamos por partes. Deixa eu falar aqui com vocês sobre esse fato da formatura e de encerrar esse ciclo da graduação em fisioterapia. Faltando faltavam 2 meses para encerrar o estágio. E foi sugerido, o estágio obrigatório, né, em fisioterapia hospitalar, e foi sugerido pra gente adiantar, porque 2 turmas atrasaram a formação por causa dessa questão de pandemia que ainda reverberou. Então acumularam turmas e deveríamos nos formar na verdade, minha turma, meado ano passado, mas pensando no semestre, final de dezembro, né? Só que nos formamos em fevereiro. E aí, como cada grupo de alunos vai para um hospital, o nosso estava meio que atrasando a formatura das outras pessoas. Então foi sugerido a gente adiantar. A gente conseguiu adiantar o estágio em 1 mês, antecipar o estágio em 1 mês. Então foi assim, sábado foi meu último dia de estágio, na segunda era a formatura. Foi tudo muito rápido. E aí 1 mês antes da formatura, muitas coisas aconteceram. Vou participar da cerimônia, não vou participar da cerimônia. Decidi participar. Só que minha mãe ficou doente, meu sobrinho ficou doente. Eu fui dispensada de um trabalho. E, enfim, eu já falei, cara, não vou participar. No final das contas, eu participei. E participar da cerimônia foi muito bom, foi muito simbólico, foi muito importante. Foi um momento muito feliz, assim. Sendo que o antes e depois foi com um verdadeiro caos. A começar pela questão de que o estágio estaria encerrando. E isso estava me causando um grande... Eu não estava preparada para isso, pro estágio acabar. Porque se você já foi formado em algum momento, quando tu forma, tipo, acabou, tu fica meio ao léu, jogado ao mundo, né? Tu fica assim, cara, e agora? O que eu faço? Não sei fazer sozinha, não sei como começar, enfim. Eu já passei por isso algumas vezes por causa das formações, né? Anteriores. E aí minha cabeça já estava borbulhando nisso, eu fiquei doente antes, enfim. Mas eu quero trazer vocês aqui pro dia da cerimônia, né? Como as coisas não ficou programada, porque ficou um vai, não vai, participa, não participo. No dia, a cerimônia era... Eu tinha que falar meio-dia, a cerimônia começava 1h da tarde. Aquele dia de manhã, eu acordei, eu tava estressada, eu vesti várias roupas que eu falava que não tava servindo, enfim, cheguei atrasada lá. No final deu tudo certo, né, mas o antes da cerimônia foi um estresse. Eu ia ganhar um anel, só que o anel, eu tive que correr atrás do anel, e não tinha o anel que eu queria, então no dia não teve anel. Foi assim, foi um caos, tudo. E aí, como eu já tava sensibilizada em determinada falta, que nada tinha a ver com um anel, né, e com uma cerimônia,
E isso já tava sentida. E aí, a cerimônia em si foi muito boa. Muito bom ter participado. E o pós-cerimônia, voltar pra casa, sentei e falei assim, vamos lidar com a minha frustração agora, porque era assim que eu estava me sentindo, extremamente frustrada. Por que, Anneli, frustrada? Porque eu estou, naquele momento eu estava na minha segunda formação, sem trabalho, porque eu tinha sido dispensada, sem questões de bolsa, de faculdade, essas coisas. E eu falei, caraca, não fiz, estudei, e me sinto frustrada porque não tô trabalhando, não tô, enfim. E eu tive que lidar com isso. E os dias seguintes foi de uma bad terrível. Eu fiquei doente de novo. Eu me formei, gente, início de fevereiro. Eu fiquei doente de novo, o estágio acabou. O meu primo brincou que eu tinha ficado doente por abstinência ao estágio. Eu nem duvido, né? Porque, enfim, antes eu fiquei doente, estava estressada, enfim. Mas não foi, não. Esse último foi imunidade, enfim, essas coisas, mas virose também. Enfim. E aí eu estava tendo que lidar. Na semana seguinte, eu estava tendo que lidar, porque eu fiquei em casa. A minha faculdade estava de férias. Mesmo tendo mestrado, não estava indo pro mestrado, nem tô, porque ainda tá de férias. Então eu voltei a ficar no mesmo lugar que eu tava antes do estágio começar, que era em casa. Tipo, em casa. E eu tava frustrada, me sentindo inútil, porque eu não tava fazendo... Tava em casa, não tava fazendo nada. E com uma crença de insuficiência gritando. Por quê? Porque nada que eu estudei parecia dar conta de eu ser capaz de fazer alguma coisa dentro das minhas escolhas profissionais. E não é a primeira vez que acontece, né? Enfim. E aí, qual é o grande ponto aqui? Qual foi a grande pancada que eu levei? Que eu entrei em surto. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei. E agora? Eu não sei o que eu faço. Eu tava com muito medo de perder o time, perder a experiência que eu tinha absorvido no hospital, enfim. Porque você, não é assim, formou, já entra. Tem todas umas burocracias, né? Cara, e eu entrei em surto, tava muito mal a semana inteira, fiquei a semana, assim, muito mal, com a frequência lá embaixo, sem saber como elevar a frequência, sabendo racionalmente, mas sem ter gestão de emoções para fazer, sabe? Porque, enfim, eu estava num lugar meio que derrubada mesmo, me colocando nesse lugar. E aí, por que eu entrei nisso? Por que eu falei tudo isso? Porque, vou abrir um parênteses e vou linkar. Eu tô estudando psicanálise. Eu tô nesse processo de autoconhecimento tem 5 anos. E aí, estudar psicanálise não adianta quando você trabalha coisas da mente, estuda coisas da mente. Primeiro você se forma para depois você formar o outro, no sentido de usar aquilo pra você e pra sua vida pessoal pra depois você usar pro outro. E aí, numa das aulas, a pessoa da aula citou quem foi, mas eu não vou lembrar agora. Mas que falam que tem 3 tipos de pessoas. As que falam por si são a mínima, quantidade mínima. As que acham que falam por si e as que tem sempre o outro falando por elas. E via de regra, a minoria é quem fala por si, de fato. E aí você talvez esteja pensando assim, não, Anneli, mas eu falo por mim, eu sou autêntica, eu coloco mesmo a cara, que não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa muito, muito séria, assim. Se você não se conhece, se você não investe em autoconhecimento, eu te garanto que você está sendo influenciado pelo seu inconsciente. E eu vou te dizer por quê. Nesse surto e nessa bad dessa semana, eu mandei mensagem para uma psicóloga que eu acompanho e que eu já comprei treinamento, tudo mais, pra tentar entender da onde estava vindo isso tudo, assim, minimamente não é de entender, mas minimamente saber pra onde olhar pra tentar me nortear minimamente naquilo.
E aí, ela me falou que, pela experiência dela, todas não, né? A maioria das pessoas que apareciam no treinamento, estudo, consultório, essa relação de insuficiência, é claro que tem que investigar. De onde veio? Veio de pai, veio de mãe, foi alguma experiência? Você tem que olhar, você vai ter que olhar pra sua infância pra você se autoconhecer. Porque a gente carrega coisas do primeiro setênio até os dias atuais. E sim, a sua criança interior, ela mora em você, ela tá em você. E aí, quando você se conhece, faz esse trabalho de autoconhecimento, você entende, você busca entender e saber até onde ela rege a sua vida, até onde você sabe reconhecer e falar, ó, chegar e olhar pra Anizinha, daqui pra cá sou eu dou conta. E o que a grande maioria, na real, tá fazendo e vivendo é vivendo num grande automático, sendo regido pelo inconsciente e achando que tá dando conta de si, né? E de que tá vivendo, que tá sendo autêntico, tá falando por si, etc. Por isso que eu digo que autoconhecimento, ele é poder. E pronto. E aí ela comentou que entre tantas questões que tinha que olhar, né, pra esse lugar, que geralmente quem aparecia com esse sintoma era porque tinha experiências na vida da infância, né, na infância, de que cresceu convivendo com um padrão de mulheres guerreiras. Eu falei, faz sentido. E aqui eu não quero dizer contra. Na verdade, a mulher guerreira, ela se posiciona como mulher guerreira na falta de homem que se posicione como, enfim, que seja aquela figura masculina. E aí, na ausência da figura masculina que precisava se posicionar, a mulher faz o quê? Pô, se ninguém vai dar conta, eu vou ter que dar conta. E aí se enche de carcaça dessa mulher guerreira. E eu falei, cara, sim. O que faz muito sentido, porque diante das experiências e mulheres que me criaram, eu falo assim, mano, eu tô meio longe. Sabe, aquela coisa assim, eu falo, cara, eu tô meio longe. E aí ela comentou, essa psicóloga comentou, que via de regra essa sensação de não se achar suficiente para as coisas pode vir desse lugar. Não só, mas pode. E eu falei, já é um começo. Já entendi. E aí entendi também, entre as muitas fichas que caíram, que eu estava de alguma forma querendo validação. E aí é sinistro, fala, gente, não é possível. E olha como o inconsciente é muito louco, às vezes. Você quer a validação de um jeito, você não consegue, ou sei lá o que tá fazendo da vida, tu não dá conta daquilo. Você, às vezes, julga o comportamento da pessoa que você tá querendo validação. E, apesar disso, você faz exatamente igual. Porque você fazendo exatamente igual, talvez você não seja validado naquilo, mas quando você faz igual a pessoa, de alguma forma você se sente pertencente àquele grupo de pessoas que você quer validação. Ou aquela pessoa que você quer validação. É doido, porque é inconsciente. Não é uma coisa que a gente racionaliza. Já falei isso aqui várias vezes. A gente não toma decisões nem faz escolhas baseadas na razão. A gente faz escolhas baseadas na emoção e racionaliza a escolha. A gente justifica a nossa escolha. Enquanto, na verdade, é uma escolha que ela é emocional. O que a gente faz quando a gente se autoconhece é entender e equilibrar essas coisas. E aí, cara, o que tá bom? Falou pra caramba, Aniele. E aí, o que você tem... O que pensar e fazer com isso tudo? É muito louco, porque, primeiro, tem muita gente que só habita o próprio corpo, mas não se conhece. E aí acha que faz as próprias escolhas. A gente fala, eu vou voltar pro mesmo ponto. Você precisa de autoconhecimento, você tem que se autoconhecer, você tem que se vasculhar, se encarar de frente. A gente tá olhando o tempo inteiro pra fora, buscando do lado de fora preencher uma falta que é dentro. Uma falta que é uma coisa que você tem que olhar, que o externo não vai preencher. Outra coisa, voltando aqui pra essa crença de insuficiência, né? Ninguém começa pronto. Poucas pessoas começam do alto.
Os meros mortais que têm condições financeiras de começar do alto, começa do alto, mas a gente sabe que é raro. Porém, pessoas comuns como eu e você não começam do alto. E qual a diferença entre a pessoa que tá lá na frente e a pessoa que não tá, assim, que não conseguiu sair do lugar? Cara, todo mundo tem potencial. E deixa eu te falar, não é sobre talento. Quando eu falo pra você, eu falo pra mim também, tá? Que é isso, eu trago aqui as coisas que estão me transpassando. Não é sobre talento, é sobre constância e disciplina. Se você for olhar na internet, as pessoas mais doidas, as pessoas mais... coisa que tu fala assim, caraca, nada a ver, que não sei o quê. Sempre vão ter pessoas que vão se conectar com essas pessoas. Porque a gente se conecta com outras pessoas a partir de referências antigas que a gente não tem nem consciência. Então é um cabelo que te lembrou uma pessoa, é um jeito de falar, é um gesto. Não é sobre o conteúdo, não é sobre o que a pessoa tá falando. É sobre uma conexão emocional lá de trás que te conecta com essa pessoa. E aí você segue as pessoas. E por isso que não é todo mundo que segue a mesma gente, que pra você faz sentido, pra outra não faz, não tem nada a ver. Então isso faz parte. Se você tem que levar uma coisa desse vídeo, leva isso. Porque foi uma coisa que eu falei assim, mano, na moral, o que eu tô fazendo? É porque foi uma coisa que me atravessou muito essa semana. A gente não se sente pertencente, a gente fica tentando pertencer. E aí tô falando de maneira geral. Por exemplo, na minha profissão, quando tô falando aqui, fiquei pensando muito na dança, né? A gente não se sente pertencente porque não tá em determinados quadrados. Porque a gente sabe que tem uma coisa de pseudo-hierarquização, principalmente na área da arte. O que é arte, o que não é arte, o que é culto, o que não é culto. A gente não se sente pertencente. E aí, sabe o que a gente faz? A gente invalida a nossa história, cara. A gente invalida a nossa biografia. E a gente quer que o outro aceite. A gente não se sente pertencente. Invalida a nossa história, invalida a nossa vivência, invalida as nossas experiências, mas quer porque quer que o outro aceite a gente, sendo que a gente não se aceita. A conta não fecha. Pensa comigo, a conta não fecha. E isso nada mais é que um grande desejo de ser validado pelo outro. Aí que o bicho pega. Porque é isso, você tá buscando uma validação do outro que não é o outro que tem que te dar. Que é você, que é sobre você. A gente tá o tempo inteiro expondo, através de comportamento, através de fala, através do que a gente diz, das pessoas que a gente anda. A gente tá o tempo inteiro se mostrando. Pouco é sobre o outro. Inclusive, os nossos achismos e as coisas que nos incomodam no outro tá mostrando mais sobre a gente do que sobre o outro. Aliás, o tempo todo tá mostrando sobre a gente e não sobre o outro. Olha que doido. É muito doido, né? Então, se você tem que levar alguma coisa desse vídeo, primeiro, reconheça sua biografia e aceite sua biografia. Porque o que foi, não tem como modificar. O que tu vai fazer daqui pra frente? Ok, é com você. Cara, quero caber naquele quadrado agora. Então vou, sem invalidar o que eu já vivi, vou começar a caminhar pra esse lugar. Porque nada é fixo também. Você não precisa vou viver 50 anos da minha vida fazendo isso. Pode ser que você queira, pode ser que você não queira, e tá tudo bem. Mas assim, vai por mim que não é desvalorizando, rejeitando tudo que você já viveu, mesmo que inconsciente, por isso que essa conversa aqui, pra você pensar e ver se é isso mesmo. Não é isso que vai te levar para o próximo nível, o próximo lugar. E outra, Aniele e pessoas que estão assistindo aí do outro lado, ninguém começa pronto. Se você esperar ficar pronto, você não vai começar. E aí o que diferencia pessoas que se destacam das pessoas que não se destacam não é talento, porque talento só não. Se você tem talento e é indisciplinado, se você tem talento, mas você não tem constância, você não vai se destacar. Então assim, vai com medo mesmo, o famoso vai com medo mesmo, né? E é isso aí, gente. Enfim, esse vídeo aqui, singelo, devagar, pra gente ir voltando aqui. E não é uma coisa que passou, é uma coisa que tá acontecendo, mas é isso, tô me entendendo, tô estudando, tô subindo minha frequência,
pra entender e chegar naquela Aniele que eu desejo lá na frente, que vai agradecer por a Aniele de hoje ter começado. Então, minha querida e meu querido que tá aí do outro lado, faça a mesma coisa também. Foca em quem você vai... Porque às vezes a gente fica preso no presente, no passado, né? Mas foca assim, foca no que a pessoa, a sua versão lá na frente vai tá achando de você quando chegar lá. Falar assim, cara, que bom que ela começou. Muito obrigada. Isso é tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Paz e bem. Até lá.